Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor José Roberto Mendonça de Barros. Pouco antes de nós iniciarmos aqui a entrevista, nós conversando, falamos, afinal, somos professores, continuamos a ser, porque é professor ad eterno, né? E eu vou tomar a liberdade de, e já aviso para vocês antes, chamá-lo de José Roberto, não é nenhum desrespeito, mas é uma forma de estabelecer aqui o nosso diálogo. Então, eu acho que primeiro agradecer muito ao professor José Roberto Mendonça de Barros ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra. Eu queria fazer essa introdução, que eu acho que mais que necessária. E gostaria também, professor, de colocar já uma primeira questão. José Roberto, seguinte questão. As pessoas acompanham o noticiário de bolsa, câmbio, todo dia, né? Isso aparece em todos os jornais, TVs, internet, olha no celular, mas as pessoas têm dificuldade de compreensão do porquê sobe, do que o porquê desce, porque a explicação está realizando lucros, né? Ou está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então parece um pouco uma coisa de elevador, um sobe e desce, que ninguém entende. E agradecendo novamente você ter aceito o meu convite, eu pergunto, a turbulência desses dias, que parece muitas vezes ser de momento, não me parece ser permanente, ao menos a princípio, que relação isso tem, por exemplo, com o agronegócio? Olha, ela tem uma relação, antes de tudo, né, eu acho que o mais relevante de ter em conta é que a Bolsa, que é composta por um número grande de empresas, e seus valores, suas oscilações, eles representam a expectativa sobre o futuro da economia, enquanto espelhada num conjunto relevante de empresas que são líderes nos seus diversos setores. Então, quando essas expectativas se tornam mais favoráveis, a Bolsa, como média, tende a subir. Quando elas se tornam desfavoráveis, ela tende a cair. Só que isso nunca é linear, Vila, como você bem sabe. Tem momentos onde o futuro é sempre difícil de perceber, ele é sempre opaco. Mas tem momentos onde a incerteza fica maior que outros. Aí a oscilação maior reflete essa incerteza com relação ao futuro. Não é para ser tomado ao pé da letra, nem para ficar preocupado com uma oscilação de apenas um dia, né? E, em concreto, nessa semana, a oscilação grande da quinta-feira respondeu a um caso, uma coisa bem objetiva, né? Informações vindas da negociação da PEC, da transição, o primeiro discurso importante do presidente, colocaram muitas dúvidas sobre o que vai ser o programa do governo, e a resposta foi nessa direção. Eu acho que a forma de a gente entender isso, né, é dizer isso, aumentou no curto prazo a incerteza sobre o futuro. Quando isso aqui clarear mais, a tendência vai se estabelecer. Por esse momento, estamos sem tendência definida, porque ela está muito incerta. E tem razão de estar incerta. Tem uma transição de uma situação muito delicada, né? O presidente vai herdar um período dificílimo, muito ruim do ponto de vista econômico, né? E vai ter que responder rápido, né, com as suas proposições. Não é uma transição fácil. Então, a oscilação da Bolsa reflete isso, né? E anterior a essa melhora que já havia tido antes da queda, significava uma expectativa que, definida a eleição, as expectativas eram favoráveis com relação ao bom desempenho econômico. Agora ficou meio turbulento e vai ter que, de alguma forma, se estabelecer para onde que essa coisa vai, mas nós temos que esperar essas definições de programa, ministro, esse tipo de coisa. Deixa eu lhe perguntar uma questão. Eu sei que é comum alguns, parece que não é uma coisa de pitonisa lá da Grécia Antiga, não estamos lá no oráculo de Delfos, mas é sempre assim, final do ano, começo do ano, se traça algumas perspectivas. Não necessariamente vai ocorrer, porque tem hipóteses que imaginaria da guerra da Ucrânia, 24 de fevereiro, por exemplo. Né? Exatamente. Inimaginável. Mas dentro do seu desenho, lá em dezembro do ano passado, olhando o ano de 2022, grosso modo,
ele foi melhor, pior ou igual? Ou esteve acima da sua expectativa, ou teve variáveis, teve situações que foram incontroláveis que acabaram alterando a sua análise inicial? A situação final foi melhor do que nós projetávamos no começo. Nós projetávamos no começo um crescimento entre 0,5% e 1% ao ano, e agora tudo indica que será 2,6%, 2,7%. E aí é o que você colocou, as previsões são sempre difíceis, a gente faz cenários para que eles sejam corrigidos ao longo do tempo. O que aconteceu simplificadamente para que tenha sido melhor do que se imaginava? Primeiro, o cenário internacional de commodities, né? Os preços de commodities foram mais elevados e os volumes exportados pelo Brasil foram maiores do que se imaginava. Com isso, houve uma injeção de renda do exterior para cá maior do que se projetava, e isso tende a influenciar todo o interior, tende a influenciar toda a cadeia do petróleo, minérios e tudo mais. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto nasceu de uma coisa positiva, que é uma redução das dificuldades com a Covid. As pessoas começaram a circular mais, e aí, como aconteceu em todos os lugares do mundo, houve um aumento na demanda de serviços. E isso fez, as pessoas estão desesperadas para, enfim, um pouco de lazer, para viajar, para consumir esse tipo de coisas que, enquanto estava em casa, não tinha. Ora, a demanda de serviços, todos nós sabemos, exige muito mais mão de obra do que os outros setores. Logo, a demanda de mão de obra começou a crescer com uma certa velocidade. E ela foi até maior do que se projetava. E eu estou de acordo com os colegas que dizem, olha, tem aí um pouco do efeito da reforma trabalhista, porque olhando para trás, tem pesquisas que mostram que a litigiosidade das discussões trabalhistas caiu 40%. Então, com isso, o emprego foi maior e a taxa de desemprego caiu mais rapidamente. E, finalmente, houve o ciclo político mais clássico possível, isto é, por conta da eleição, os governos federal, estadual e municipal gastaram mais. Mas aí que mostra a questão da imprevisibilidade, né? Passou no Congresso, né, no início, tanto a PEC dos precatórios, quanto depois a chamada PEC Kamikaze, que seria imprevisível, porque a PEC Kamikaze atropelou 4 leis ao mesmo tempo, inclusive uma coisa estabelecida, que você não pode gastar à beira da eleição. E aí foi uma farra, absoluta farra, né? E muita coisa populista mesmo aconteceu. Vou dar um exemplo simples. A inflação parece que caiu, né? O último número que saiu essa semana diz em 12 meses ela veio para 6,5%. Mas é uma impressão que, no geral, é falsa. O que caiu foi a gasolina, exclusivamente. O resto dos índices da inflação, fora a gasolina, o chamado coração da inflação, está crescendo 10% ao ano. Então, quem não tem carro, para esses, cidadão que pega ônibus e tem uma vida comum, a inflação está em 10%. Não caiu nada, né? Então, só que isso afeta todas as coisas. Além do que, gastos de todos os lados. Então, o que fez diferença, no fim, foi uma expansão fiscal sem precedentes, que, aliás, é a origem dos pepinos, me perdoe a expressão, dos problemas desse início de ano. Só que para 2023, a expectativa universal, e acho que não, dessa vez vai ser difícil, não está razoavelmente correta, é uma desaceleração apreciável do crescimento econômico, que é um problema, né? Por quê? Primeiro, lá fora, né, com a subida dos juros, por causa da inflação alta nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, o mundo caminha para crescimentos. Inclusive a China, que não tem inflação, mas tem outros problemas, a política do Covid-0, um setor imobiliário que está todo desorganizado, etc. Então, o mundo vai crescer menos
E a Europa, especialmente, vai ter uma bruta recessão. Afinal, eles importam energia, tem a guerra na Ucrânia e tem o choque da redução das exportações por parte da Rússia. Então, vai crescer menos o mundo, portanto, para nós, os preços de commodities serão menores e a entrada de renda pela exportação de commodities será menor. Segundo, ao longo desse ano, você sabe, mencionou muitas vezes, todo mundo sabe, o Banco Central aumentou a taxa de juros, ela está em 13,75. Com isso, o juro ao consumidor, para as empresas, subiu muito. E as famílias muito endividadas, né, estão com dificuldade de pagar as contas. A inadimplência está aumentando, né, balanço de um dos grandes bancos brasileiros da semana decepcionou, por quê? Porque ele foi obrigado a fazer mais provisão para devedores duvidosos. Com isso, o consumo vai ficar mais prejudicado, e como eu mencionei a você, fora a gasolina, o resto dos preços continua lá em cima, está bem elevado. E, portanto, vai ter menos consumo, inclusive de serviços, porque vai faltar dinheiro na praça por conta. E, finalmente, a desorganização orçamentária vai ter que ter alguma organização nesse próximo ano. Você soma tudo isso, nós estamos projetando 0,5% para esse ano. Sim, o senhor estava destacando uns pontos, eu estava anotando aqui e pensando, certamente em termos políticos, saindo da economia e indo para a política, um cenário como esse desenhado e na sua apresentação, que é um refém para questões internas e questões externas, né? Então, essa bagunça, da expansão fiscal, esse caos, é uma questão nossa, mas e as questões externas, que o mundo vai crescer menos, né? Temos a recessão na Europa, foi apontada as razões, muitas delas na sua exposição. Vai surgir uma questão política, eu presumo, também não gostaria de poder adivinhar o futuro para várias coisas, mas sem querer dar uma de adivinho primário, há uma diferença entre preços internos e preços externos. Ou seja, numa linguagem muito vulgar, eu lhe perguntaria, alguém vai dizer o seguinte: poxa vida, o preço da gasolina no Brasil está muito mais caro do que fora. Ou o preço da carne no Brasil, vamos pegar o exemplo da carne, porque é uma coisa que, para nós, ela tem um significado muito importante do que para outros países, né? Na culinária do brasileiro. O preço da carne é tão absurdo. Como é possível o Brasil ser uma grande potência no campo agropecuário, uma das maiores exportadores do mundo, e o povo passar fome? Esse discurso vai ser feito, é inevitável. Uhum. Eu pergunto isso ao senhor, como responder? Como apresentar essa, se é que é de uma dicotomia, entre o preço interno de um produto X e o preço externo? Olha, eu acho que não é simples colocar este fato, né? O que eu acho que deve ser dito é que o relacionamento entre a produção interna e o mercado global, isto é, ser exportador, ele, no final das contas, ainda que em certos momentos apareça com uma coisa ruim, que teria que ser combatida, né? Mas ao longo do tempo, isso que permite diminuir o preço da alimentação. Vou dar um exemplo bem concreto de um trabalho que eu fiz com a Embrapa, uns anos atrás, né? De 75 até 2015, a cesta básica de alimentos, eu construí uma cesta básica com 20 produtos, preços da FIPE aqui em São Paulo, dados semanais, durante todo esse período, esta cesta, em termos relativos, caiu mais de 3% ao ano. Por que caiu? Porque a produtividade aumentou, que é a única forma de derrubar o preço das coisas de verdade, que é como o conhecimento. O conhecimento que a gente adquire é nosso, ninguém tira, né? A maior produtividade na produção também é nossa, pode voltar para trás, mas não necessariamente. Nesse montante, né, o próprio consumo de carne subiu sistematicamente para níveis muito mais elevados. No período mais recente, que é esse período de turbulência nos mercados internacionais, esse preço subiu e realmente cria problemas. Mas, simultaneamente,
né? Houve também, na verdade, uma redução no crescimento da produtividade da economia brasileira como um todo, e, portanto, a renda real dos trabalhadores, sejam assalariados ou de outra forma, evoluiu muito mal, especialmente durante a recessão de 15, 16, 17, onde o desemprego subiu dramaticamente. E nós ainda estamos agora sim atrás disso. O que aconteceu com isso é que o poder de compra, né, da população se reduziu, né? E a carne vermelha, que é um sintoma, ela tem substitutos, muita gente consegue caminhar para outros, mas infelizmente tem uma parte da população que sequer as carnes mais baratas de outros tipos de carne consegue comprar. Bom, mas nessa condição, né, a resposta que eu acho mais adequada, nós também já temos experiência, que se chama Bolsa Família, que se chama transferências de renda. Por quê? Porque a tentativa, quando se coloca essa sua pergunta, tem duas respostas, né? Uma resposta, que a primeira tentação proíbe a exportação, que é o que a Argentina fez Sim, há sim. muito tempo atrás, inclusive em carne. E o que aconteceu com a Argentina? A produção da Argentina caiu sistematicamente, e proibir exportação, taxar a exportação, não é proibir, não evitou que a pobreza, e inclusive a população abaixo da linha de pobreza na Argentina, aumentasse esse tempo todo, e é visível a olho nu nos dias de hoje. Por outro lado, né, se a resposta não for controlar o preço dos produtos, né, mas trabalhar via educação, através de transferências de renda e do estímulo ao crescimento, voltar a aproximar a distância que se abriu entre poder de compra e o preço das coisas. Essa, às vezes, é uma resposta que, no curto prazo, fica insatisfatória, o cidadão dizendo, bom, mas é hoje que eu estou sem comer, e tem toda a razão, mas nós já aprendemos que a transferência de renda é um mecanismo adequado para isso, e não matar o estímulo ao aumento de produção que nós tivemos esse período todo, né? Houve um aumento generalizado de produção em todas as áreas, além das carnes, das proteínas, nos últimos 30, 40 anos, com pesquisa, desenvolvimento, aumento de produtividade, e que essa é a única resposta para as pessoas, de fato, um país, de fato, se alimentar melhor ao longo do tempo. O que acontece é que nós tomamos uma trombada de 2011 para frente, a maior recessão, isso que todo mundo do partido que ganhou a eleição tenta esconder, mas 14, 15, 16 foi uma queda enorme, né? Então, é uma discussão, você tem razão, é uma discussão árdua, é bem árdua, e de certa forma apareceu no discurso do presidente da República nessa semana, né? E que detonou esse tipo de coisa. Por isso é que eu acho que o maior desafio para o próximo ano é uma formulação, de um governo que represente uma coalizão ampla de forças, do centro à esquerda, com uma equipe de gente experiente e competente, e com uma proposição que tenha como objetivo central trazer de volta o crescimento. Mas eu, pessoalmente, acredito muito que a proposição de reorganização do orçamento de 23, a proposta fiscal, ela é importante para arredondar a bola, botar dentro da coisa viável. Todos os analistas, toda a sociedade está preparada para uma licença para gastar mais fora do teto. O que está se discutindo é quanto mais, se é 100 ou 200 bi. Se for 100, 110, 120, está aceito já, não tem problema nenhum. Porque isso põe a bola no chão, diminui essa incerteza e permite aproveitar uma possibilidade de voltar a crescer com mais sustentabilidade, que eu acho que está na nossa mão. O que eu quero dizer com isso, apesar das dificuldades? Primeiro, né, é que se o novo governo
tiver uma proposição construtiva, que não é difícil de fazer, com relação ambiental, deixar de ter como política oficial, como é a atual, que o dinheiro ilegal desenvolve a Amazônia, que tem uma proposta de sustentabilidade, que aproveite, é a bola mais, você gosta muito de falar de futebol, é a bola que está quicando na área, né, que é avançar na ideia do Brasil com uma potência verde, como produtor participante na descarbonização, na contribuição, e isto, se for feito, começando agora na COP, com consistência, vai trazer um bocado de investimento para o Brasil e um bocado de transferências do tipo Fundo Amazônia, até fácil falar hoje, porque Noruega e Alemanha já falaram que vão destravar. Vai entrar muito investimento que melhora a produtividade, a produção, a exportação, e pode realmente contribuir de uma forma decisiva para uma retomada dos investimentos, sem o que não tem aumento de produtividade e não saímos do buraco. Lembrando que o que interessa não é crescer rápido, mas é crescer sustentado. Rápido nós já pensamos, vira o voo da galinha, nós estamos cansados de voo de galinha. Né? Você ameaça quando o mundo está melhor e depois para. E isso precisa desse. E muito mais um sinal, porque os resultados, você sabe muito bem, são longos, uma proposta totalmente diversa para educação, ciência e tecnologia. Lembrando uma coisa simples, nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver sem uma atenção importante para esses três setores, que foram absurdamente maltratados nos últimos anos. Então, Vila, nós temos uma chance que eu acho é uma chance que está na nossa frente de voltar a crescer. Agora, tem ponto de partida que eu acredito muito, e a experiência no Brasil, em muitos lugares, não só no federal, mas em muitos estados e em muitas prefeituras, mostra que, como diz o ex-governador Paulo Artung, cuidar das contas é cuidar das pessoas. Para poder fazer isso e, ao mesmo tempo, ter uma terceira parte que é fundamental, que é um conjunto de proposições e ações para reduzir a pobreza, que subiu também nisso, nós precisamos ter contas minimamente organizadas para tirar essa nuvem que paira sobre o Brasil de que a gente pode perder um pouco aí o controle das coisas. Bolas, a inflação está em 10%. Naquilo que conta, o resto é de mentira. A gasolina caiu porque baixaram o imposto, só isso. Né? Então, eu acho que tem essa oportunidade. E o que está pegando é, no fundo, uma visão de que não é o extremo, eu sou fiscalista e o resto que se exploda. Ninguém mais é isso há muito tempo, nem no mundo, muito menos aqui no Brasil. Isso é uma narrativa, se me permite, entre aspas, para facilitar a vida. Você tem que ter um mínimo de organização nas contas públicas, ao mesmo tempo que você define uma estratégia de transferência de renda, de fazer essas mudanças e poder voltar a crescer. Fiquei estupefacto essa semana com a falta de percepção que essas duas coisas são complementares e são vendidas como se fosse absolutamente contrárias. A própria experiência de 2003, 2004, 2005, se diz alguma coisa, é isso. Né? Mas, no entanto, nós estamos nesse tumulto, nessa incerteza que deu esse barata voa aí nos mercados. E mais uma coisa que é equivocada, incerteza. Essas narrativas que eu acho meio marotas, que diz, Faria Lima. Incerteza, juro alto, dificuldades, né, volatilidade, atrapalha o setor produtivo, não é a Faria Lima. A Faria Lima opera vendido ou comprado. Né? Quem precisa estar comprado em crescimento é o setor produtivo. E para esse setor produtivo, um mínimo de estabilidade nas coisas e não essa confusão e a característica do governo que está acabando. Manter tudo estressado não pode trazer crescimento sustentável e não vai trazer mesmo. Tá certo?
É interessante, estava anotando aqui as questões que foram lembradas aí na sua exposição. Eu ia até falar da COP27, inevitável, né, e das energias limpas, mas pegando o gancho que já foi até destacado na sua resposta, quando se fala muitas vezes em energia e tal, assim, o senso comum, vamos pensar o senso comum, lembra da Aham. Amazônia, né, da Amazônia. E nem imagina que existe a Amazônia legal, que existe a Amazônia que transcende o Brasil, né, as fronteiras nacionais. Mas é o que se fala assim no dia a dia, no cotidiano. Ninguém. É, Uhum. Antigamente, o ensino de geografia, ao menos as pessoas aprendiam algumas coisas básicas, ultimamente nem isso. Aí Nem não isso. é para não é para aprender as margens, os rios à esquerda e na margem direita do Amazonas, como antigamente, não é para exagerar também, mas para ter uma noção básica É. do Brasil. Então, a gente vê essa questão das energias limpas, da COP27. Como combinar, e foi feita a referência ao Fundo Amazônia, né, momentos na sua exposição, como combinar tudo isso e com a soberania nacional? Porque esse é um tema que também é explorado de forma muito vulgar, né? Mas estão fazendo É. isso porque querem tomar a Amazônia, querem ocupar a Amazônia. Quer dizer, como fazer essa combinação desse trabalho complexo, dessa engenharia, com a questão da soberania nacional? Olha, eu acho que isso fica completamente encaminhado se conseguir fazer esta mudança de espírito recente, de indiretamente até estimular o dinheiro ilegal, ah, a derrubada ilegal, a exploração ilegal de madeira, a grilagem de terras, o garimpo ilegal, e não tem uma ilusão, no meio disso tem outras coisas que vêm junto com a ilegalidade, como, por exemplo, ser corredor de droga e tudo mais, que é a coisa mais preocupante. Eu acho que a proposta tem que ter uma proposta para o desenvolvimento da área. Só que acho que está absolutamente claro que essa proposta tem que partir do princípio de construir alternativas para que a floresta em pé valha mais do que uma derrubada generalizada que vai destruindo a floresta e afetando essa. Aí nós temos falta de pesquisas, porque é a pesquisa que traduz a chance de, com a floresta em pé, você extrair dela, né, valor, mantendo-a como está lá, e fazer melhorar a coisa da atividade. Pira, se você me permitir, eu vou contar uma história que não é Ah, nova, é antiga, tá? Que é o famoso pau-rosa. Essa é uma árvore, né, da qual se extrai um óleo essencial, né, que é usado em cosméticos, que é usado na perfumaria. Uma curiosidade, foi usado pela primeira vez em 1925 na famoso Chanel número 5. E foi uma exploração que teve muita demanda por um tempo. E aí a extração disso aí era meio parecida com o pau-brasil. Você derrubava a árvore, né, e colocava num processo meio primitivo, que é como se cozinhasse a árvore, daí você extraía o óleo. Obviamente, isso dizimou nos lugares mais acessíveis a questão do pau-rosa. Ora, chegou uma certa altura, esse início dos anos 90, um cidadão mais empreendedor que trabalhava com isso falou: mas que diabo, eu vou fazer um plantio de pau-rosa no meu sítio. E ele plantou. E com o tempo, demora um pouco, mas com 15, 18 anos a árvore começa a fazer, começou a ficar claro que se plantasse não precisava andar quilômetros para derrubar. A fase seguinte, e aí foi ajudado por um professor de química da Unicamp, que ficou famoso por causa disso, eles começaram a experimentar, ao invés de extrair o pau-rosa do tronco, eles passaram a extrair das folhas e dos galhos, que evidentemente renascem todo ano. Houve necessidade de pesquisa, laboratório, adaptação, mas isso acabou acontecendo. O resultado dessa história é que você criou um valor extraordinário sem destruir a, a,
todo o setor de cosméticos, coisa de pele, perfumaria, se utiliza cada vez mais intensamente. E o que falta são pesquisas que possam transformar isso, mesmo o açaí, que é o caso mais conhecido, né, e de maior, é o mais bem-sucedido, ainda falta um pouco mais de estímulo para que ele seja mais adequadamente processado na origem e não sair aqueles cestões que a gente vê na televisão volta e meia, porque isso melhora, inclusive, a higiene, né? E espalha mais a questão do produto. Então, eu acho que a resposta a essa, o jeito de juntar essas duas coisas, não é querer criar desenvolvimento econômico com dinheiro ilegal, porque isso não leva a nada, mas é fazer desenvolvimento econômico a partir das coisas positivas que a região tem, e são muitas. Agora, se não tiver ciência, tecnologia, assistência técnica e projetos específicos, isso fica difícil. Eu acho que tem um caminho indo aí por essa distância, além do que, reconhecido o fato de que a Amazônia em pé traz benefícios para o país todo, para não dizer a região, por conta da evaporação, daqueles teoria dos rios voadores ali do Carlos Nobre e tudo mais, que tudo indica que é realmente verdade. Muito da chuva que vem para o centro do Brasil e para o sul não viria se não tivesse a floresta lá colocada. Então tem que ter transferência de renda para a região, sim, e muitas delas a fundo perdido, e esse é o sentido do Fundo Amazônia. Então eu acho que tem um caminho, que eu espero que seja mais mais acelerado em cima disso. E daí esta é a resposta. Da mesma forma que o Brasil tem uma coisa incrível, princípio a favor dos portugueses, depois a favor dos brasileiros. Nós temos a mesma língua e num território enorme que não se fragmentou, né? Isso é um fato histórico relevante para nós. A gente tem que dar um outro salto, e aí o que vai valer para a nossa região vai valer para a Amazônia em geral. Nós podemos desenvolver isso também com vizinhos que também partilham a floresta amazônica. O senhor colocou, eu fiquei me lembrando até de uma série de outras questões. Não, mas foi perfeito. Para não abusar da sua bondade, mais uma vez atendendo o canal, é sempre muito bom conversar com o professor José Roberto Mendonça de Barros, que tem um apanhado geral da economia brasileira, da economia mundial, de questões mais estruturais, e saindo de uma coisa que me irrita muito, é o senso comum, que diria o antigo filósofo, era a filosofia das massas, né? O senso comum. E problemas que são muito complexos, por exemplo, sobre essa questão do preço das mercadorias de primeira necessidade, dos produtos alimentares. Alguns falaram assim, tem de criar SUNAB. Já vi até falar de recriar SUNAB. E olha que isso faz tempo. Acreditei, eu escutei também, falei, eu não acredito que isso ainda está pairando. São daqueles fantasmas que não nos largam, né? Impressionante. Quando falou de SUNAB, eu falei, meu Deus do céu, essa daí foi do fundo do baú. Então, dessas questões que envolvem os programas de renda mínima, né? E o Brasil hoje já tem uma experiência disso, e já de um bom tempo, e das outras questões que envolvem o desenvolvimento agrícola, desenvolvimento da pecuária brasileira, do papel do Estado, etc, e de questões que envolvem infraestrutura, né? A diminuição do chamado custo Brasil, etc. Pontos que o senhor acabou apresentando muito bem, e porque a referência também sempre, o senhor citou, foi muito bom a questão da Argentina, porque muitos falam assim, mas na Argentina fizeram, mas teve consequências na Argentina, e na questão da carne especificamente, né? Foi bem consequências sérias, né? Sérias, né? Então, acho que eu vou agradecer mais uma vez aí, mas muito obrigado mesmo por essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e certamente quem acompanha no canal vai mais uma vez agradecer. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Vida, um prazer, eu gosto demais do seu canal, porque eu acompanho, e sempre que você quiser, eu estou à disposição com satisfação para a gente conversar. Valeu, então. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.